Está começando o programa Pergunta que a Bíblia Responde. Apresentação: Pastor Gil Ferraza. Realização: Igreja Batista Filho de Davi. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Sou o pastor Gil Ferraza, da Igreja Batista Filho de Davi, e hoje venho te ajudar a responder perguntas que a maioria dos cristãos gostaria de saber. Este programa foi elaborado com o intuito de pregar o Evangelho e divulgar o Reino de Deus. Hoje, temos uma pergunta da nossa irmã Rosilene Miranda, da cidade de Curitiba, lá no nosso querido estado do Paraná. A Rosilene nos enviou a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro Evangelho e a verdadeira missão da igreja aqui na Terra? Vamos então à resposta desta pergunta. Rosilene, o Senhor Jesus deixou uma missão para a igreja aqui na Terra. Esta missão está escrita em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20, que está escrito assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja precisa obedecer esta ordem de Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, para que as pessoas sejam salvas pela graça de Deus e fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados e recebam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Também a igreja deve batizar por imersão completa as pessoas nas águas, em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois das almas serem batizadas, é preciso que a igreja venha discipular e cuidar das ovelhas do Senhor. Esta ordem é para todos os obreiros e todos os cristãos. Jesus precisa da igreja inteira evangelizando, pregando e buscando almas, porque só os apóstolos e obreiros não conseguiriam evangelizar sozinho todas as nações. Por isso, Jesus precisa de toda a igreja, de todos os cristãos, evangelizando e buscando as almas que estão perdidas. Os pastores precisam ensinar a igreja, os cristãos, que eles precisam estar todo o tempo em movimento, evangelizando e trazendo almas para o reino de Deus e a igreja. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer salvação para a alma do ser humano, através do arrependimento e através da confissão de pedido de perdão dos pecados. E o preço pago para esta salvação da alma do ser humano foi o sacrifício de sangue que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Para muitos religiosos, o conceito de igreja muitas vezes é reduzido a um local de reunião semanal, mas, na essência, seu significado é muito mais profundo. A igreja representa o povo de Deus, o corpo de Cristo, unido em comunhão com Cristo e com a sua igreja. E esta igreja tem que trabalhar para evangelizar os perdidos e trazê-los para o reino de Deus. Quando um cristão está na igreja, mas não entendeu o papel de ser igreja viva na terra para pregar e evangelizar, a igreja é morta e sem vida, pois não dá frutos para o reino de Deus, e então só faz da igreja um clube social ou um programa de final de semana. A verdadeira compreensão do papel da igreja requer um mergulho nos fundamentos bíblicos, onde vemos a igreja como o corpo de Cristo, sustentada pela palavra.
A Bíblia também deve ser o sustento da igreja. E a palavra de Deus é direcionada pela unção do Espírito Santo para pregar e evangelizar e trazer mais almas para Cristo, para o reino de Deus e para a igreja. A igreja verdadeira é alicerciada em Cristo e comprometida com o Evangelho. Tem um papel claro: proclamar a mensagem da cruz, buscar a santificação de seus membros e impactar a sociedade como luz e sal, tendo bom testemunho de cristão na terra. A igreja é chamada para representar o reino de Deus na terra. Ela é uma embaixada celestial, ou seja, uma instituição estabelecida para refletir e promover os valores e a vontade divina entre os homens. Cristo é a cabeça desse corpo e, por meio do Espírito Santo, guia a igreja e fortalece os seus membros. Jesus, ele declara lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, que os cristãos devem ser o sal da terra e a luz do mundo, destacando o papel transformador da igreja. A igreja não está aqui para se conformar aos padrões do mundo, mas para renová-lo por meio da proclamação da verdade do Evangelho e da prática do amor de Cristo. A missão de Deus é anterior à criação da igreja, pois ela faz parte do propósito eterno de Deus de reunir para si um povo. Deus sempre esteve em missão, buscando estabelecer um relacionamento redentor com a humanidade. Mas a humanidade precisa decidir ter um relacionamento divino com Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele o fez com um propósito específico: espelhar a sua imagem e exercer domínio sobre a criação. A missão da igreja, portanto, inclui a restauração dessa ordem divina, apontando para o reino de Deus e a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde os redimidos reinarão com Cristo. Deus redime pessoas criadas à sua imagem para que o conheçam, o glorifiquem, o adorem e sejam abençoadas. A missão da igreja hoje é herdeira desse chamado, sendo chamada a proclamar o Evangelho a todos, conforme o cumprimento da promessa em Cristo, que une tanto judeus quanto gentios em um único só povo. Jesus Cristo é o centro da missão divina. Jesus Cristo precisa ser o centro da igreja, o centro da pregação do Evangelho. Jesus é a luz para a revelação aos gentios, aqueles que não são judeus. E a igreja é convocada a propagar essa luz, anunciando o reino de Deus para todos os povos. No entanto, essa missão começou primeiramente com o povo judeu, e a igreja, composta por judeus e gentios, cumpre essa tarefa, expandindo o reino e oferecendo esperança de redenção a todas as nações. Todos os cristãos são chamados a testemunhar e proclamar o Evangelho e cumprir o papel missionário. A igreja é o corpo unido de Cristo e cada membro tem um papel fundamental nessa missão, agindo como farol, como luz para um mundo mergulhado nas trevas espirituais. Os cristãos são chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. A figura do sal representa o poder da igreja de preservar e transformar a sociedade ao seu redor, enquanto a luz simboliza a verdade do Evangelho, que ilumina a escuridão do mundo. Jesus adverte que o sal que perde seu sabor não tem utilidade. Assim, a igreja deve manter seu compromisso com a verdade e a justiça, sem ceder ao conformismo. Deve sempre estar em movimento e evangelizando e trazendo novas almas para o reino de Deus. Além disso, a igreja é chamada para ser um farol de esperança, atraindo os perdidos para a luz de Cristo. A santificação, uma vida fora do pecado, é uma marca essencial da igreja verdadeira. O Espírito Santo opera no coração dos cristãos, moldando-os à imagem de Cristo e conduzindo-os a uma vida de obediência e fidelidade a Deus.
A essência da missão da igreja é anunciar o Evangelho, a mensagem que Jesus Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, oferece redenção para todos os que creem e depois batizá-los e discipulá-los. A igreja é chamada a levar essa mensagem a todas as nações. Uma igreja saudável compreende e responde o chamado de Jesus Cristo para proclamar o Evangelho. Isso envolve a capacitação dos cristãos por meio do ensino, da pregação, do discipulado e da oração. O objetivo da igreja é formar uma comunidade de cristãos comprometidos, dispostos a servir, a serem servos e não ter rótulos de obreiros, mas serem servos e prontos para compartilhar a mensagem da cruz com os perdidos, independente se tem cargo ou não dentro da igreja. A igreja deve estar atenta ao crescimento espiritual de seus membros e à sua responsabilidade de testemunhar para o mundo. A verdadeira igreja é edificada sobre o alicerce da palavra de Deus. A igreja tem o compromisso de proclamar a Escritura como a única fonte de autoridade e direção para a vida cristã. Cada ação, ensino e doutrina deve ser pautado na verdade bíblica, pois é ela que dá sustentação à missão e protege a igreja contra falsos ensinamentos. A missão da igreja não é limitada aos líderes ou missionários ou pastores com dedicação exclusiva. Cada cristão é chamado a participar ativamente da obra missionária, seja por meio do evangelismo, seja por meio do serviço comunitário, ou seja através do apoio financeiro, com os seus dízimos, com suas ofertas, para o sustento da casa do Senhor. Todos os cristãos têm um papel na expansão do reino de Deus. A obra de Deus é contínua e cada geração de cristãos é responsável por assegurar que a verdade do Evangelho seja passada adiante. Então, para a gente concluir, o propósito central da igreja é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus e convidando as pessoas ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Todos os cristãos são considerados missionários, porque fazem parte da missão de Deus, sendo chamados a testemunhar de Cristo em todos os aspectos de sua vida. A igreja é o corpo de Cristo, é uma luz para o mundo ao viver e proclamar a verdade do Evangelho, transformando-se em uma fonte de esperança e justiça em meio à escuridão espiritual da sociedade. Ser o sal da terra significa preservar e transformar a sociedade ao redor, influenciando positivamente, e não se conformar com este mundo que está debaixo das trevas. O estudo correto da Bíblia ajuda a igreja a entender seu propósito e a não ser enganada por falsos profetas, por falsas igrejas e por falsas doutrinas. A igreja resiste à conformidade com o mundo pela renovação da mente, vivendo de acordo com a palavra de Deus e não se moldando aos valores da sociedade que vive segundo a carne e não segundo a vontade de Deus. Rosilene, esta é a resposta bíblica que podemos dar à sua pergunta. A Bíblia ensina que devemos manejar bem a palavra de Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar nada do que está escrito nas Escrituras. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus e tratar esta palavra com reverência, com respeito e sempre com a verdade. Rosilene, espero ter ajudado em sua pergunta. E você que é ouvinte deste programa, também tem uma pergunta ou uma dúvida sobre a Bíblia? Deixe sua pergunta, que assim que pudermos, vamos lhe responder. Programa Pergunta que a Bíblia Responde volta outro dia. A realização deste programa é feita pela Igreja Batista Filho de Davi. Eu, o pastor Gil Ferraza, apresentador deste programa,
Desejo a você que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você até o dia que vamos nos encontrar no céu. Até mais com o programa Pergunta que a Bíblia Responde.